E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Matheus. Aqui é o Guilherme. Aqui é o Pedro. E a gente vai falar um pouco sobre o filme Fahrenheit 11/9 que a gente viu em sala de aula. Uns viram, outros dormiram, um não foi pra aula. Só que a gente vai falar sobre o filme, tá? E vai ficar legal. Bom, o documentário retrata todos os acontecimentos anteriores e posteriores do ataque. O Michael Moore, que é o criador do documentário, ele critica bastante a posição do Bush, mostrando que os seus 8 primeiros meses de mandato ele fez um trabalho muito duro, pescando. Passando férias. Com as vacas. Tinha vacas, Pedro. Ele era um pouquinho. Ele começa o documentário falando da fraude da eleição do Bush, porque é o seguinte, o Al Gore, que era o concorrente do Bush, estava na frente nas pesquisas. Então a Fox, uma grande emissora nos Estados Unidos, Sim, falou... Não. A Fox, uma grande emissora nos Estados Unidos, colocou o Bush na frente nas pesquisas, o que fez com que todas as outras emissoras se retratassem colocando ele como favorito, o que influenciou na eleição dele. No momento dos ataques, Bush estava lendo um livro infantil numa escolinha dos Estados Unidos. Um de seus seguranças veio dar uma notícia horrorizante pra ele, que ficou com uma cara tipo... Veio no pé do ouvido do Bush, chegou assim: meu querido presidente, sabe as torres gêmeas, elas estão caindo, porque tem uns aviões sendo atirados nela, o que você vai fazer? Então vamos ler o livro. E ele continuou assim. Tá certo. Vamos ler livro porque a educação nos Estados Unidos é prioridade. As crianças têm que aprender a história do patinho feio. Uma história de superação. Enquanto isso, pedaços de pessoas voavam a 3 km de distância. Pessoas se jogavam dos prédios porque sabiam que iam morrer com os incêndios. E o Bush tava fazendo o quê? Falando para as criancinhas que o patinho feio virava um lindo cisne no final. 4 voos foram sequestrados para participar dos ataques. 2 aviões atacaram as torres gêmeas. Um deles partiu para o Pentágono e outro que caiu No campo aberto, no campo aberto. uma cidadezinha pequena nos Estados Unidos. Os passageiros se rebelaram contra os sequestradores e o avião caiu sem atacar nada do que eles pretendiam. Outro fato importante é que os aviões saíram de uma cidade próxima de New York. Ou seja, eles estavam carregados de combustível. Por isso que deu aquelas grandes explosões nas torres gêmeas. Próximo de New York. Os ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono também chocaram os Estados Unidos inteiros, que ficaram abalados porque nunca na história do país tinha acontecido um ataque desse tamanho. Ainda mais que a população nunca esperava que os Estados Unidos, a potência que era, seria atacada. Os Estados Unidos estavam procurando um culpado. Meu Deus, as torres caíram, o que a gente vai fazer? Vamos culpar alguém. E quem eles culparam? Saddam Hussein, que era o ditador... No Iraque. No Iraque. Ele era ditador no Iraque. Os Estados Unidos pensou: bom, vamos pegar um paizinho desse, vamos culpar o ditador, matar o ditador. Mata. Eles mataram Saddam Hussein em rede nacional pela televisão. Só para depois descobrir que na verdade ele não tinha nada a ver com os ataques. Até hoje não se sabe quem fez os ataques. Logo depois, eles culparam Osama, sendo que a família Osama e a família Bush tinham fortes relações econômicas. Não é a família Osama, é a família... Depois de matar Saddam Hussein, eles tinham que achar um novo culpado. Culparam Osama Bin Laden, sendo que a família Bin Laden e a família Bush tinham fortes relações econômicas. Então começou uma caça por Osama Bin Laden que levou anos, até 2011, que diz, que se matou Osama Bin Laden. Foram sim comprovadas que houveram também algumas explosões durante os ataques. Em termos de engenharia, as torres caíram perfeitamente retas. Isso só acontece quando você vai demolir um prédio, por exemplo, que você bota explosivos certamente posicionados para os prédios caírem assim. E ainda as torres gêmeas foram feitas para suportar ataques de aviões. Porque todo engenheiro, quando vai fazer um prédio, pensa: como é que eu posso deixar o meu prédio seguro o suficiente para um ataque de aviões? Ocorreu o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, achou um culpado, matou Saddam Hussein, invadiu o Afeganistão, dizendo: não, eles têm armas de destruição em massa, eles precisam invadir esse país para proteger o mundo. Qual era o verdadeiro propósito dos Estados Unidos ao invadir esse país? Roubar todo o petróleo existente lá. Pedro, tu tá estragando minha cama. Não. Ah, não? Tinha um fio aqui solto, aí eu peguei. Ele vai puxando e Tinha o fio aqui, soltou. tu fode com a minha cama, larga.
O clima de morte e horror durou muitos anos nos Estados Unidos. Até hoje em dia, quem visita os Estados Unidos diz não é a mesma coisa do que era há... quanto tempo vai? 12 anos? Há 12 anos atrás. 2001, 2013, há 12 anos atrás. Foram 4 meses até a busca do último corpo, enterrado bem nos fundos das Torres Gêmeas, onde seriam os estacionamentos. Muitas pessoas ligaram para suas famílias enquanto estavam presas nos destroços e sabiam que iam morrer. Isso passou em rádios, TVs, durante os ataques. Que triste. Pessoas morreram. O neguinho tava lá trabalhando. Daí, aí ele ligou pra minha mãe, tá pegando fogo, mãe, eu vou morrer, mãe. Às vezes um corpo só possuía 300 pedaços espalhados pelos escombros. Sério que essa camisa tem um furo? Hã? Aqui. Tem um buraco. Ah, camisa nova! Vamos resumir. O Bush foi eleito com uma fraude. Passaram-se 8 meses em que ele só trabalhava duro Cuidando das vaquinhas. das vaquinhas, Pescando. pescando. Em suas férias, depois houve o atentado às Torres Gêmeas, culparam o Saddam Hussein, mataram o Saddam Hussein em rede nacional, culparam Osama Bin Laden, teve uma puta de uma busca pelo Osama Bin Laden durante anos. O ataque mais legal não ocorreu. Eu queria muito ver um avião caindo na Casa Branca. Imagina, né? Um avião caindo, incendiando a Casa Branca. Existem centenas de teorias da conspiração com várias versões diferentes do que teria ocorrido no dia do 11 de setembro. Não se sabe se foi mesmo Osama Bin Laden, se foi Saddam Hussein, se foi o Bush, se foi o Pedro, não se sabe de absolutamente nada. Mas pode ter sido Yasmin. Provavelmente foi a Yasmin. Gui, o que é 11 de setembro, Gui? É um dia depois do dia 10 de setembro. Pedro, olha aqui, Pedro. Oi. Pedro, o que é 11 de setembro? E as torres foram lá e quebrou tudo assim. Gui, o que você sabe do 11 de setembro? Isso não tem nada a ver com 11 de setembro. Tem sim. Gui. O Osama foi lá, deu uma lambida nos prédios e caiu. Uma lambida. Pedro, explica o 11 de setembro, Pedro. O 11 de setembro foi o ataque às Torres Gêmeas. O que aconteceu, Pedro? Aconteceu um ataque terrorista com 2 aviãozinhos que bateram nas torres. Tá, Pedro, continua isso, Pedro. Então, o primeiro avião atacou a Torre Sul. É a Torre Sul. E a Torre Sul.